Fala nação, tudo na paz? Mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Hoje eu não ia fazer vídeo, ia ser um sábado para eu descansar, mas o Vitória nunca nos dá paz, né? Então hoje tem um vídeo até de certa forma importante para a gente falar a respeito de tudo que ocorreu nessa reunião do Conselho e do afastamento de Paulo Carneiro do Vitória SA. Veja bem, do Vitória SA, não do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar sobre várias coisas aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação para continuar fortalecendo o trabalho aqui do Canto Rubro-Negro. Espalhe esse vídeo para a galera porque eu vou tentar trazer todos os pontos. A ideia aqui é apenas informar. Eu não pretendo emitir nenhum tipo de opinião aqui, eu só vou trazer os fatos e os argumentos dos dois lados. Eu sou Leonardo Santiago e vou começar mais um vídeo por aqui para falar sobre os bastidores políticos do Vitória. Bom, como a gente já sabia, neste sábado, dia 15, iria acontecer uma reunião do Conselho Deliberativo e de fato ocorreu. E foram várias pautas nessa reunião. Uma delas seria a avaliação das contas da gestão. As contas avaliadas seriam da temporada passada, no entanto, Jailson Reis, o atual presidente do Conselho Fiscal, denunciou sobre dificuldade de conseguir esses documentos e já foi dito, inclusive por ele, em entrevista ao Bahia Notícias, que muito provavelmente não conseguiria ser debatido esse ponto na reunião do Conselho. Paulo Carneiro se defendeu, dizendo que o prazo para prestar contas foi prorrogado. E ele argumentou dizendo que a lei se sobrepõe ao estatuto do clube. Eu vou ler aqui uma parte da matéria do site para explicar melhor para vocês. O artigo 46A da Lei Ordinária número 9.615/1998 estabelece, no seu inciso 1, que, entre outras, as entidades da prática desportiva envolvidas em competições com atletas profissionais ficam obrigadas a providenciar a publicação de suas demonstrações financeiras até o último dia útil do mês de abril do ano subsequente, em sítio eletrônico próprio. Por outro lado, por força da citada determinação legal, o Estatuto do Esporte Clube Vitória expressa, no seu artigo 38(1)(c), que o Conselho Deliberativo deverá se reunir ordinariamente na primeira quinzena de maio de cada ano, para apreciar o relatório do Conselho Diretor e julgar as contas do exercício anterior, as demonstrações financeiras. Vigentes estas normas, em 8 de janeiro de 2021, fora publicada a Lei Ordinária número 14.117/21, cujo artigo 7º prorrogou por 7 meses o prazo indicado no artigo 46A, inciso A, nos seguintes termos. E aí fala um pouco do artigo 7 e vou para o parágrafo que é mais importante. Por força dos efeitos da pandemia, que geraram, inclusive, a redução do quadro de funcionários do clube, houve atraso das informações contábeis para os auditores independentes, não sendo possível, portanto, a conclusão do exame das documentações solicitadas, ficando estimado o novo prazo para a entrega final do relatório em 14 de maio de 2021. Seria ontem, né? Seria sexta-feira. De acordo com a nota, o Conselho Diretor encaminhou esse ofício avisando da necessidade de prorrogação e não adiantou nada. Por outro lado, como eu falei aqui, Jailson deu entrevista ao Bahia Notícias e rebateu dizendo o seguinte: vejo com preocupação a atitude do Conselho Diretor referente a esse assunto, porque mesmo ele teria que fazer a publicação. Trata-se de um regimento interno do clube. O decreto que ele está se baseando é, tão somente, de prorrogação. Não quer dizer que ele teria que cumprir essa prorrogação. Entrevista ao programa BN na Bola, na Rádio Salvador FM 92,3. E Jailson completou: existe um grau de dificuldade de emitir o parecer porque a documentação solicitada não foi disponibilizada ainda. A auditoria não entregou o relatório, segundo o Conselho Diretor, vai entregar no dia 14, na véspera, então não há condição nenhuma de você analisar o que vai ser entregue. E também, o relatório do Conselho Diretor não foi encaminhado. Provavelmente não haverá prestação de contas nesse dia. Eu trouxe os dois lados da moeda para contextualizar tudo o que vem ocorrendo já antes dessa reunião, então a gente já sabe que a questão das contas não foi votada hoje, mas o que é que foi a pauta da reunião de hoje finalmente? Só para explicar para vocês que o Vitória vai ter que marcar uma nova reunião e que a ideia é fazer o parecer 10 dias antes dessa reunião para que todos os conselheiros tenham tempo e tenham acesso ao documento para que consigam entender tudo da melhor forma. A pauta que realmente aconteceu na reunião foi com relação a Paulo Carneiro e a Vitória SA e ao Esporte Clube Vitória e sobre as relações desses três. Mais uma vez, eu não estou aqui para emitir opinião, só vou trazer os fatos e as notícias. O primeiro ponto levantado foi realmente essa questão do conflito de interesses entre Paulo Carneiro e Vitória SA. São dois processos e eu vou tentar trazer aqui para vocês da melhor forma. O primeiro processo contra a Vitória SA é onde Paulo Carneiro pleiteia o pagamento de 5 milhões. Esses 5 milhões seriam referentes a parcelas mensais que não foram pagas pela SA na época, e são relativas ao contrato de 2003, na época Paulo Carneiro era presidente. Lembrando que esses 5 milhões é o valor reajustado, é o que vale hoje em dia. De acordo com a informação, esse processo foi feito pela Carneiro Assessoria Limitada contra a Vitória SA.
A juíza julgou improcedente. Paulo chegou a falar, inclusive, que era um processo que já tem muito tempo e que só estava aparecendo agora por questões políticas, e que ele vai buscar defender o lado dele. Em 2019 foi convocada uma reunião para a eleição do Conselho Administrativo do Vitória S.A., no qual Paulo Carneiro acabou fazendo parte. De acordo com o Conselho, é aí que entra o conflito de interesse, já que a Carneiro Assessoria Financeira Limitada tem um processo contra a Vitória S.A. Vitória S.A. é essa que Paulo Carneiro faz parte do Conselho de Administração. E aí é importante trazer mais uma vez aqui para o Bahia Notícias, onde Jailson Reis fala que não tinha conhecimento dessa questão de Paulo Carneiro no Vitória S.A. Abre aspas, a informação foi zero. Eu tomei conhecimento muito bem depois do fato já estar registrado na junta comercial. Não sabíamos de nada, garantiu Jailson Reis. O outro ponto debatido foi um processo cujos acionados são Paulo Carneiro e Walter Sejo. Nesse processo, Vitória S.A. busca que os interpelados, no caso Paulo Carneiro e Sejo, expliquem 3 situações. A primeira delas é um saque de 3 cheques, cujo valor total, corrigido já para hoje em dia, é de R$ 1.796.850. De acordo com a acusação, não existe registro contábil desses cheques na atividade do clube. Esse segundo eu vou ler porque o valor já é um pouco mais complicado. O segundo ponto traz que foram 3 confissões de dívida, acusa na verdade, no valor histórico total de R$ 445.310,04, de acordo com a acusação, firmadas pelos demandados sem que existam documentos comprobatórios da prestação dos respectivos serviços. O terceiro ponto seria um pagamento de bônus em favor do então presidente Paulo Carneiro, e mais uma vez eu vou ter que ler aqui para pegar o valor, em valor de R$ 3.730.920,39, sem que esses valores tenham passado pela Assembleia Geral dos Acionistas. Com todas essas questões, foi quase unânime na reunião do Conselho que existia de fato um conflito de interesses, e com isso Paulo Carneiro se afastou da Vitória S.A. Paulo inclusive mandou um áudio falando que foi um movimento político, vamos ouvir agora. Afastamento temporário do Vitória S.A. e não do clube, não. É uma medida política, sabe? De um processo em curso no Conselho, que vivem aí a conspirar o desgaste político do clube. Nada importante não, fique tranquilo. Continuo sendo o presidente do Vitória. E com toda essa questão do Conselho, ainda foi criada uma comissão processante que vai investigar todos os atos da gestão de Paulo Carneiro, não só no Vitória S.A., mas também no Esporte Clube Vitória, desde abril de 2019, que foi quando ele entrou. Paulo afirmou também sobre a comissão, de acordo com a Arena Rubro-Negra, que, abre aspas, não há nenhuma denúncia e podem investigar o que quiserem dentro do clube, classificando como movimento político. Paulo acusou também o Conselho Deliberativo de fazer um movimento de tentar desestabilizar o clube. Pelo que eu tomei conhecimento, no total nessa comissão serão 10 conselheiros de chapas distintas para que eles possam analisar toda essa questão da gestão de Paulo Carneiro à frente do Esporte Clube Vitória e também pode se estender, como eu falei, ao Vitória S.A. Lembrando que essa comissão vai analisar todas as denúncias para ver se algo se caracteriza como gestão temerária ou não. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui. Infelizmente o Vitória não tem paz. Em momento algum aqui eu quero acusar alguém ou falar se tem um lado certo ou um lado errado. Eu só tô aqui para trazer a informação para vocês e aguardar o desenrolar, porque no final das contas quem sofre com isso tudo é o clube e a última coisa que eu quero é tumultuar. Então nesse vídeo aqui meu único e exclusivo objetivo é informar vocês e trazer um apanhado geral de tudo que tá rolando. E agora a gente tem que aguardar para ver se realmente tem algo errado ou se não tem, a gestão pode continuar normalmente. Infelizmente, nosso bastidor político sempre foi movimentado e aí realmente a gente fica nessa porque dia 28 já tem estreia na Série B e a gente realmente não sabe o que vai acontecer com o Vitória fora do campo. E a gente sabe que tudo que acontece dentro de campo nada mais é do que um reflexo de tudo que acontece fora. A gente vai ter que esperar para ver o que é que acontece e no final das contas quem sofre, como eu falei antes, é o próprio clube. Aproveitando esse final de vídeo para dar 2 notícias rápidas. A primeira é que dia 19 de maio, vulgo meu aniversário, vai estar no ar o clube de membros aqui no canal, para quem quiser contribuir e ter algo extra. Quem não quiser se tornar membro, não se preocupa, o canal vai continuar igual, live pré-jogo, live pós-jogo aberta, vídeo todo dia, notícia, análise tática, isso tudo vai rolar normalmente. Porém, quem for membro vai ter sim algumas coisas a mais. E uma outra notícia é que nesta segunda-feira, às 9 da noite, eu vou estar participando do Linha Alta, programa aqui do YouTube, a convite de Darino Senna, e quem vai ser o convidado vai ser Rodrigo Chagas, então eu vou ter a oportunidade de fazer algumas perguntas e bater esse papo com o Rodrigo. Se você tiver de boa segunda-feira à noite, já sabe o que assistir, vai ser um debate muito bacana com o Rodrigo e também com toda a equipe do Linha Alta. E a gente tem aí algumas notícias, né, de zagueiros sondados, lateral direito que Paulo Carneiro confirmou e muito mais, então eu pretendo trazer o mais rápido possível essas notícias aqui para vocês também. Espero que tenham gostado, deixa seu like, espalhe esse vídeo, ajuda aqui o Canto Rubro Negro. Um abraço, tamo junto.